O Congresso Nacional abriu hoje os trabalhos legislativos com deputados e senadores eleitos para a próxima legislatura. Em mensagem enviada ao Congresso, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das políticas sociais e destacou as prioridades para os próximos anos. O PMDB vai comandar as presidências da Câmara com o deputado Eduardo Cunha e do Senado com o Renan Calheiros. A vitória de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara por 267 votos contra 136 do deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, vai impedir a presença do partido do governo na mesa diretora da casa no próximo biênio. Mas Quinalha acredita que o PT pode equilibrar as forças, pois tem a segunda maior bancada com 160 deputados. Talvez seja a quarta eleição consecutiva da Câmara dos Deputados, ou a terceira pelo menos, que o PT tem a maior bancada. Então, do ponto de vista do Legislativo, esta é a força. Agora, aí entra por uma avaliação política, que eu prefiro que vocês façam. Com a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, a tendência é que as pautas mais conservadoras passem à frente na hora da votação no plenário. Mas os movimentos da sociedade civil já começam a se mobilizar para que as pautas mais progressistas também sejam apreciadas. A tendência do parlamentar é caminhar contra os interesses dos direitos humanos, do meio ambiente e do avanço das pautas sociais. A Central Única dos Trabalhadores e demais movimentos da sociedade civil organizada prometem resistir e lutar, por exemplo, pela aprovação urgente da reforma política. O fato que ele tem prerrogativas como presidente do ponto de vista de pauta, de vários outros assuntos. Então, nós estamos atentos a essa mudança no Congresso Nacional. Reforça o papel que a CUT vai ter em Brasília junto ao Congresso Nacional. Nós vamos, na quarta-feira, inclusive, já estava previsto uma visita a todos os parlamentares, entregando a pauta da CUT, conversando com os novos parlamentares. Portanto, é uma ação cotidiana e permanente da CUT na defesa dos interesses dos trabalhadores. Outras pautas que encabeçam a lista de votações para 2015, como a que propõe a democratização da comunicação, também serão objetos de pressão da sociedade no Congresso Nacional. Esse é o momento fundamental para que a gente retome essa discussão. O Congresso já tem alguns projetos na pauta, como é o caso do direito de resposta e outros, mas é importante combinar a tramitação do que já está no Congresso com a discussão que o governo lança agora de fazer primeiro um debate intenso na sociedade para tentar chegar a alguns pontos centrais e, a partir disso, tentar encaminhar um novo marco regulatório, que não necessariamente precisa ser só um projeto. O marco regulatório, quando a gente fala em a regulação da mídia, podem ser um conjunto de medidas, tanto do ponto de vista governamental quanto do ponto de vista legal. E essa é uma agenda urgente e necessária para o Brasil. A eleição de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, como presidente da Câmara dos Deputados, impossibilita a votação de pautas importantes para o segundo mandato de Dilma Rousseff, como a democratização da comunicação, a criminalização da homofobia, entre outras questões. Nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, explica por telefone como a eleição de Cunha deverá impactar o governo. A candidatura de Eduardo Cunha parecia claramente como a maior ameaça à força política do novo governo Dilma, o segundo mandato de Dilma. E, claro, há muito tempo a imprensa falava no favoritismo dele. E o que aconteceu ontem não surpreendeu pelo resultado, mas surpreendeu sim pelo placar. Dá até para comparar com o Brasil e Alemanha, que ninguém esperava muito ali uma vitória do Brasil. Mas 7-1 também não. Não foi 7-1, foi 2-1. 2-1 é muita coisa numa votação parlamentar. Eu acho muito difícil uma negociação com o tipo de adversário político que é Eduardo Cunha. Radical, fundamentalista, a trajetória dele, todo mundo sabe. Eu lembrei aqui várias vezes. Estreou pelas mãos de PC Farias. Ele foi o tesoureiro da campanha de Collor no Rio, em 89, com todas as falcatruas que terminariam no impeachment de 92. Ele ganhou de presente a Telefônica do Rio. Naquela época, as telefônicas eram todas estatizadas e era pleno processo de privatização. Então, ele lidera a Telerge exatamente para sucateá-la e preparar o leilão de venda a preços aviltados.
que aconteceu em todo o chamado processo da privataria tucana. De lá ele teve processos, ele teve inclusive irregularidades, o Supremo arquivou uma denúncia contra ele por prescrição de prazo, coisas desse tipo da política brasileira, que não há o rigor que existe quando alguém envolvido é de esquerda ou do PT ou dos seus aliados. E aí muitos casos de corrupção terminam com essa solução, prescrição por excesso de prazo, e a imprensa, que não tem nenhum compromisso com a corrupção, combate à corrupção, é mentira, ela então nesses casos fica quieta, como ficou quieta, prevendo o bem maior para o partido da mídia, que era derrotar mais uma vez Dilma, o governo PT. Mais derrotada do que Dilma, nessa decisão de ontem, eu penso que foi aquela jornada de junho de 2013, os jovens do MPL, uma juventude que foi às ruas querendo uma política melhor, e quem lutou pelos direitos humanos, quem luta pelos direitos humanos, passou 2 anos para exorcizar aquele Beuzebu do Marco Feliciano, e, em certa medida, Eduardo Cunha é o retorno, é a volta daquele mesmo espírito Marco Feliciano, fundamentalista, homofóbico, que vai fazer a agenda do ultraconservadorismo prevalecer, na forma agora do Eduardo Cunha, não mais como um presidente da Comissão de Direitos Humanos, como era o Feliciano, mas agora o próprio presidente da Câmara.